Vamos seguir com o Cidade para falar o seguinte para você. É com muita tristeza, né, que a gente traz agora mais um caso de um bebê que perdeu sua vida apenas 4 meses. 4 meses. Ele morreu hoje, durante a madrugada, em São Miguel dos Milagres. A suspeita é que ele tenha se engasgado enquanto era amamentado. O Neto Mota vai falar sobre isso com a gente agora, ao vivo. Neto, faz pouco tempo que a gente falou de um outro caso de engasgo, que na verdade não acabou em morte, mas nesse, infelizmente, né, muito pequenininho o bebê, não é? O que é que a gente tem de informações desse caso? Imagina a dor dessa mãe, infelizmente, perdeu o seu filho com pouco tempo de vida, né, Neto? Olha, Moura, infelizmente mesmo, viu? De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, ainda na madrugada desta quinta-feira, uma mulher entrou em contato com equipes de saúde da Unidade Básica de Saúde lá do povoado Porto da Rua, que fica no município de São Miguel dos Milagres. Durante a madrugada, um bebê teria se asfixiado durante a amamentação. A mãe deitou, colocou a bebê de 4 meses para fazer essa amamentação e, infelizmente, quando ela acordou, ela teria cochilado e, quando acordou, a bebê estava desacordada. Prontamente, os profissionais da UBS acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas quando as equipes chegaram até o local, infelizmente, constataram o óbito. A polícia esteve no local, acionou o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística. Para que mais casos como esse não venham a acontecer, é muito importante mais um reforço que o Cidade Alerta vem fazer aqui ao vivo, junto ao Corpo de Bombeiros. Eu estou aqui com o Sargento Aníbal, que vai mais uma vez nos auxiliar nesse processo de alertar os nossos telespectadores. Sargento, boa noite. Vamos começar falando sobre a posição da amamentação, onde as mães devem prestar atenção. Boa noite a toda a sociedade alagoana. Nós vamos mostrar agora o posicionamento correto de uma mãe amamentar seu filho. Nessa posição, gente, a criança ela jamais vai se engasgar. Mas a maioria das mães, quando elas vêm a cochilar ou a dormir na amamentação, a criança fica de cabeça para baixo. E assim elas ficam com dificuldade de respirar. Sendo assim, as mães devem prestar atenção nos detalhes e, principalmente, a gente sabe que a vida de uma mãe é muito corrida, tem que ter cuidado para não dormir, para, no final das contas, não acontecer, infelizmente, casos como esse, né, Sargento? Isso. E um detalhe que a gente fala, até a pediatria, ela informa. Não dá amamentação à criança, ela dormindo. A criança, se ela estiver dormindo, ela vai se engasgar. E esse líquido vai para as vias inferiores e a criança vai ficar sem oxigênio. E depois ela vai ter uma parada cardíaca. Explica pra gente o que é a manobra de Hamish, vamos lembrar. No posicionamento em que a criança estiver engasgado, certo? Eu vou colocar a criança nesse posicionamento aqui, vou dar 5 compressões, certo? Giro ela, mais 5 compressões, entendeu? No caso, ela voltando a chorar, você já pode levantar a sua criança, seu bebezinho, e passar o carinho da mãe. E no caso dos adultos, Sargento, o que é que a gente faz? Pronto, nos adultos nós usamos uma manobra chamada Hamish. O soldado Neves vai mostrar aqui no soldado Félix. Vocês observem que nesse posicionamento que o Félix está, ele está sem conseguir respirar. E nessa coisa aí, ele não consegue respirar e o Neves vai tentar ajudá-lo. Colocou na posição de segurança, vai dar 5 compressões na região umbilical. Isso. Soldado Félix não desobstruiu as vias aéreas. Então, soldado Félix vai desmaiar. Isso. Você já segura a vítima, coloca a vítima no solo e você já vai iniciar a RCP. É importantíssimo, gente. E de imediato ligar para um 92 ou 93. No caso do acionamento do 192 e 193, ambulâncias como essa podem fazer esse suporte. Sargento, nos explica como é que acontece e quais os equipamentos aqui dessa ambulância? Sim, nós temos o oxímetro, temos como verificar a pressão, temos como verificar a saturação da criança e se houver necessidade, nós solicitamos suporte avançado. Né? Se for pelo dia, nós solicitamos o aéreo. Se for pela noite, a usa do SAMU. E os equipamentos estruturais dentro da ambulância? Nossa viatura é suporte de resgate, né? Então ela tem toda a estrutura para a gente, temos oxímetro, temos oxigênio, né? Para dar o primeiro atendimento, que é super importante para a criança. Acredito eu que se a criança tivesse tido esse primeiro atendimento,
não teria vindo a falecer. Sargento, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Cidade Alerta. Moura, é um reforço muito importante que a gente faz, né? Principalmente para quem tem filho tão pequeno e os pais de primeira viagem. Volto para você. Pois é, Neto, importantes orientações. A gente sabe que a vida de uma mãe, né, incrivelmente, as mulheres merecem todos os elogios, porque assim, é muito difícil, né? Você, nos primeiros dias em especial, nos primeiros meses, o bebê, ele exige muito da mãe. Então, é importante ter a parceria com o pai também, o pai está presente nesses momentos, mas a gente sabe que é um trabalho danado, né, Neto Mota? Então, assim, é importante ter essas orientações de como amamentar a criança, mas também ter uma ajuda, porque a gente sabe que na madrugada a bebê não tem hora, né? Bebê não tem hora para chorar, não tem hora para mamar, então é importante ter também esse apoio por parte também do pai ou de quem morar com essa mãe também, ou de primeira viagem, ou que já tenha, né, outros filhos também, né, Neto Mota? Pois é, Moura, sem dúvidas, fica aqui toda a nossa solidariedade e todas as nossas condolências para essa família, que mais casos como esse não se repitam, a gente reforça também. Volto para você. Exatamente. E em relação a números, o Corpo de Bombeiros, ele recebe muitos chamados, eu queria só que você fizesse essa pergunta, de engasgos em geral, não só apenas em bebês, há esse tipo de ocorrência com frequência atendido pelo Corpo de Bombeiros, Neto? O Edson Moura está perguntando no estúdio se já tem um número, se acontece com grande frequência, casos de engasgo no geral, entre bebês e adultos. Edson Moura, boa noite. Nós aqui do Corpo de Bombeiros viemos percebendo que nos últimos meses vem aumentando. Eu acredito que devido à pandemia, as crianças estão mais em casa e esses acidentes estão sendo mais comuns com as crianças, né? Os pais também. Então a gente alerta para que os pais estejam sempre preparados, né? Não deixar as crianças dormirem, em caso de febre também, né? Não deixar elas dormirem sozinhas, fazer um revezamento, né? E outra coisa, colocar a criança para dormir, gente, não colocar a criança de papo para cima, né? Ela colocar sempre lateralizada, certo? E sempre estar observando. E o berço ela tem que ficar próximo à mãe, porque a criança, o recém-nascido, ele fica bastante com dificuldade de respirar à noite. Muito obrigado mais uma vez, Moura.